respiração celular nada mais é que um processo bioquímico que ocorre na célula para obter energia a partir do que comemos ou de reservas, que são degradadas até que cheguem à molécula de glicose. A primeira etapa da respiração celular chama-se glicólise. Consiste na quebra da glicose no citoplasma, gerando 2 piruvatos e liberando energia. São 10 diferentes reações que ocorrem na glicólise, começando na fase preparatória. Imagine que a glicose é uma molécula tanto quanto rebelde, e se alguém não aprender dentro da célula, ela acaba escapando. Por isso, na primeira etapa da glicólise, ocorre um processo de fosforilação da glicose pela enzima hexoquinase, para que a glicose permaneça na célula. O ATP doa um fosfato ao carbono 6 da molécula da glicose e, portanto, o produto dessa reação será glicose 6-fosfato. Nessa etapa, a glicose ela não perde nenhum carbono, ela apenas rearranja a sua estrutura. E também nessa etapa, há o primeiro gasto de energia. Na segunda etapa da glicólise, há a isomerização reversível da glicose 6-fosfato, formando a frutose 6-fosfato. É apenas um rearranjo sem perca de carbono. Na terceira etapa, há o segundo gasto de energia numa reação irreversível, quando a frutose 6-fosfato ela é fosforilada, produzindo frutose 1,6-bifosfato. Essa reação, por ter o gasto de energia, ela é acoplada à hidrólise de ATP. Na quarta etapa, é uma reação reversível, onde ocorre a divisão catalisada pela aldolase. Então, essa divisão da frutose 1,6-bifosfato em 2 fragmentos de 3 carbonos, formando a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Apenas o gliceraldeído 3-fosfato pode ser diretamente degradado nos passos a seguir da glicólise. Então, nessa quinta etapa, a dihidroxiacetona fosfato ela é convertida reversivelmente em gliceraldeído 3-fosfato. A partir dessa divisão, todos os passos a seguir, eu vou falar uma vez, mas eles acontecem 2 vezes. Dessa forma, o saldo até agora da glicólise é negativo, porque a gente usou 2 ATPs. E nessa etapa também, no final da quinta etapa, encerra-se a fase preparatória da glicólise. Inicia agora a fase de pagamento da glicólise, onde a gente vai ter saldo positivo. Na sexta etapa da glicólise, ocorre a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-biofosfoglicerato. Essa reação ela é característica da glicólise porque ela envolve a adição de fosfato ao gliceraldeído 3-fosfato e a transferência de elétron para o NAD+, que é um transportador de energia, e então ele é reduzido a NADH. Nessa sétima etapa, a gente tem produção de ATP pela fosforilação do ADP. A enzima que vai catalisar essa reação de conversão, que do 1,3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, é a enzima fosfoglicertato quinase. Então aqui a gente tem o pagamento dos 2 ATPs gastos, lembrando que são 2 ATPs porque essa fase ela está ocorrendo em dobro. A oitava etapa é uma reação reversível, onde acontece um rearranjo do 3-fosfogliceratos e o fosfato passa do carbono 3 para o carbono 2, formando então o 2-fosfoglicerato. A nona etapa também é uma reação reversível, onde ocorre a desidratação do 2-fosfoglicerato pela enzima enolase, formando fosfoenolpiruvato. E finalmente, no último passo da glicólise, a 10ª etapa, temos a transferência de fosfato do fosfoenolpiruvato para o ADP, pela enzima piruvato quinase, formando finalmente o piruvato e o ATP. Como eu já falei, tudo isso está acontecendo em dobro e por isso nós temos 2 moléculas de piruvato e 2 de ATP. Assim, a fase de pagamento, nós temos a produção de 4 ATPs e 2 piruvatos. E na fase preparatória, a gente teve um gasto de 2 ATPs. O saldo positivo dessa forma são 2 ATPs
e 2 piruvatos, além de 2 NADH. Um dos destinos que o piruvato pode ter é pela via aeróbica, que é a formação do acetil-CoA para início do ciclo de Krebs, que é o que nós vamos ver a seguir. O piruvato formado pela glicólise, ele se encontra no citosol da célula. Para dar continuidade à respiração celular, ele precisa entrar na mitocôndria. E nessa entrada na mitocôndria, vai acontecer a remoção de um CO2 desse piruvato, gerando o grupo acetil, que vai se ligar com a enzima A, formando o acetil-CoA. Lembrando que nessa reação vai formar uma NADH, que é uma molécula carregadora de energia. Com essa formação do acetil-CoA, é dado início, então, ao ciclo de Krebs, que acontece na matriz das mitocôndrias. O primeiro passo do ciclo de Krebs é a formação de citrato. Essa é uma reação irreversível e é o primeiro ponto de regulação do ciclo. É uma reação em que o oxaloacetato ele se condensa com acetil-CoA. Nesse processo vai se formar um intermediário, que é bastante energético, que se chama citroí-CoA, que rapidamente vai se converter em citrato. E a molécula de CoA que vai ser libertada, ela posteriormente será reciclada. A segunda etapa ela é reversível, onde o citrato perde água através da enzima aconitase, se transformando no intermediário cis-aconitato, que é hidratado novamente pelo aconitato, se transformando então no isômero do citrato, o isocitrato. Essa desestabilização da molécula através da desidratação e hidratação é uma forma de deixar o ciclo mais lento. A terceira etapa é também o segundo ponto de regulação do ciclo de Krebs, onde a gente tem, a partir da desidrogenação do isocitrato, a produção do NADH. A gente também tem a libertação de um CO2 e a hidrogenação formando o alfa-cetoglutarato. A quarta etapa é também a terceiro e último ponto de regulação do ciclo de Krebs. Ela é uma reação igual à anterior, que é uma descarboxilação oxidativa irreversível, onde o alfa-cetoglutarato sofre oxidação e se transforma em succinil-CoA, liberando um CO2 e formando um NADH. A quinta etapa é a conversão do succinil-CoA em succinato. A enzima que vai catalisar essa reação é o succinil-CoA sintetase, que vai quebrar a ligação tioéster, libertando uma grande quantidade de energia que é utilizada para fosforilar o GDP em GTP. Na sexta etapa, o succinato ele é oxidado a fumarato, levando à produção de FADH. Essa reação ela é catalisada pelo succinato desidrogenase, que é a única enzima do ciclo de Krebs que não está na matriz mitocondrial, mas sim fortemente associada à membrana interna da mitocôndria. Na sétima etapa, acontece uma reação reversível, onde o fumarato sofre uma hidratação e se transforma em malato. Na oitava etapa e última, completa-se o ciclo de Krebs, com a produção de uma molécula de NADH a partir da oxidação do malato em oxaloacetato. Dessa forma, ao final de um ciclo de Krebs, a gente tem a formação de 3 NADH, 1 FADH e 1 GTP para cada molécula de piruvato que entrou na mitocôndria. Então, se a gente levar em consideração que uma molécula de glicose forma 2 piruvatos, a gente tem a formação, ao final do ciclo de Krebs, dessa molécula, 6 NADH, 2 FADH e 2 GTP para cada molécula de glicose. Então, nessas cristas mitocondriais, a gente encontra proteínas que estão dispostas em sequências, que chamamos de cadeias transportadoras de elétrons. E é aí que ocorre a condução dos elétrons presentes no NADH e no FADH até o oxigênio. Essas proteínas que são responsáveis por transferir os elétrons entre os complexos são chamados de citocromos. Importante frisar que o NADH ele entra no primeiro complexo, enquanto o FADH, por ser mais fraco, entra no complexo 2.
os elétrons, ao passarem pela cadeia respiratória, eles vão perdendo energia. E no final, eles se combinam com o gás oxigênio, formando água. A energia liberada através dessa cadeia respiratória faz com que os íons de hidrogênio concentrem-se no espaço entre as cristas mitocondriais, voltando para a matriz. Mas para voltar para o interior da mitocôndria, é necessário que eles passem por um complexo proteico chamado de sintase do ATP, onde ocorre a produção do ATP. E é nesse processo que ocorre uma força física, que a proteína gira, são formados os ATPs, cerca de 26 moléculas de ATP, já que a gente considera que cada NADH forma 2,5 a 3 ATPs e cada molécula de FADH gera 1,5 a 2 ATP. Dessa forma, no final de toda a respiração celular, a gente tem um saldo positivo total de aproximadamente 30 moléculas de ATP, sendo 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs e 26 da fosforilação oxidativa, que é esse processo que eu acabei de dizer.